Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula gravada, mais uma aula remota, e o conteúdo de hoje ele está inserido no livro do 8º ano. E durante a aula de hoje nós iremos trabalhar, estudar, vivenciar em cima das chamadas revoltas regenciais. Essas revoltas, elas acontecem de forma pontual em cada província e o objetivo comum dessas revoltas é fazer um movimento contrário à presença dos regentes no poder e, sobretudo, deixar muito claro, pontuar que a situação socioeconômica dessas províncias que vão se levantar contra o governo central é uma situação socioeconômica difícil, é uma situação muito complicada do ponto de vista econômico. A população dessas províncias estão passando sérias dificuldades, não é? Sem condições de sobrevivência, sem estrutura. Então, temos as 4 províncias hoje, a historiografia brasileira coloca como 5, não é? Temos a cabanagem, que acontece no Pará, a Revolução Farroupilha, que acontece no Rio Grande do Sul, a Sabinada, que acontece no Maranhão, a Sabinada, que acontece na Bahia, e a Balaiada, que acontece no Maranhão. E aí, com isso, alguns livros já consideram a Revolução, a Balaiada e a Sabinada, como sendo um movimento menor, e alguns livros nem veem mais esse conteúdo. É bem verdade que isso vem ocorrendo nos últimos anos. Retirada da base curricular de alguns livros, o conteúdo da Sabinada e Balaiada. E, por outro lado, o ingresso da Revolta do Malês, que é um movimento que ocorre na Bahia com um objetivo econômico e religioso. São os negros na Bahia. Esses negros têm uma característica diferente, que eles são chamados de negros islamizados, ou seja, são negros que não professam a sua fé baseado na matriz africana, ou seja, no candomblé, na Umbanda, não. Eles querem reivindicar melhores condições de vida e manter a sua fé islâmica. Nós estudamos isso no 7º ano, sobre essa questão, o surgimento do islamismo, o desenvolvimento dele. E, a partir daí, surgem esses movimentos que, no caso específico da cabanagem, tem um sentimento ainda de desejo que o Brasil viesse a ser recolonizado, ou seja, um processo de restauração do governo português aqui no Brasil, ou seja, que o Brasil retornasse ao modo de vida colonial, ou seja, dependendo de Portugal, não sendo mais independente dos portugueses. E aí nós temos, com isso, esse processo que nós vamos começar hoje, as revoluções, as revoltas regenciais que tiveram o maior peso, não é? Nós vamos começar com cabanagem. E aí, com isso, vamos ter a oportunidade de estudar e verificar como vai surgir o líder, Eduardo Angelim, a condição socioeconômica daquele período da população mais carente do Pará. Naquele período, a província era chamada, a nomenclatura que era dada a ela era a província do Grão-Pará. E a gente vai perceber, né, sempre querendo entender o caráter desses processos revoltosos e revolucionários.
se vão ser um caráter popular ou vai ter um caráter um pouco mais elitista. Quem vai estar à frente? Em que contexto social? Em que contexto social está inserida cada movimento desse aqui, a partir de agora, as revoltas regenciais? Pois bem, vamos lá. É aquilo que a gente chama de história feita pelo povo, não é? E de que maneira esses movimentos vão fazer com que aconteça a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, porque diante desse colapso, dessas agitações todas que vamos vivenciar, o governo brasileiro, a elite, a classe política que está à frente do Brasil nesse momento acredita que a antecipação da maioridade do menino poderia acalmar os ânimos. E, de fato, isso vai ocorrer, porque esses regentes, o padre Diogo Feijó, Araújo Lima, eles têm um problema muito sério, que é a falta de legitimidade no poder. Deu para entender? Não é legítimo no processo sucessório. Eles estão, como que a gente poderia dizer, passando uma chuva no governo, à frente do governo, chefiando o governo brasileiro. Os regentes estão passando uma chuva e falta legitimidade a eles. Com o golpe da maioridade e após essas revoltas que vamos vivenciar hoje, vai acalmar os ânimos e o Brasil vai entrar num processo mais tranquilo em relação às províncias, que praticamente não vai realizar nenhum tipo de movimento revolucionário. Temos, não é, o movimento praieira, mas depois que chega ao processo, depois que chega ao segundo reinado, Dom Pedro II assume, passa mais alguns anos, a calmaria na segunda metade do século, do ponto de vista das províncias, essa calmaria vai acontecer. Pois bem, abra nosso livro aí na página 234. As revoltas regenciais. Muitos historiadores consideram o período regencial brasileiro como um dos mais violentos, tensos e revolucionários em sua história. Mesmo sendo um curto período de tempo, entre 1831 e 37, aconteceram várias revoltas por motivos que iam desde a defesa por mudanças sociais até a tentativa de separatismo e construção de um modelo republicano de governo. Outro alvo político nesse período era a escravidão. Muitos queriam acabar com essa ordem social, além de defender o fim da elite agrária. As revoltas que tiveram maior destaque foram Cabanagem no Pará, entre 1835 e 40, Revolta dos Malês na Bahia, em 1835, a Revolução Farroupilha, que, sem dúvida nenhuma, é o maior movimento do período regencial. Esse movimento vai durar cerca de 10 anos. 10 anos. Pois bem, avançando agora, chegamos na página 235, que fala sobre a cabanagem. Essa revolta com características populares, mas que também teve participação de outros setores da sociedade, foi bastante intensa e violenta. Os cabanos, moradores de cabanas à beira dos rios, que em sua maioria eram camponeses, mestiços, indígenas, formavam esse movimento. Eles eram explorados nas terras da aristocracia rural da província do Grão-Pará, em trabalho compulsório. Professor, o que significa esse trabalho compulsório? Significa trabalho obrigatório. O que fazia com que vivessem em completa miséria, sem direitos básicos sociais. A província do Grão-Pará era formada pelos atuais estados do Pará e do Amazonas. Uma área muito grande e cortada por vários rios. As atividades econômicas se baseavam na agricultura, principalmente de cacau, de tabaco e arroz.
voltado para a exportação de toda a produção para a capital brasileira, o Rio de Janeiro. Anos antes do início da cabanagem, vários conflitos aconteceram. Os paraenses faziam parte dos grupos políticos conhecidos como restauradores, que desde aquele que eu mencionei, que desde a abdicação de Dom Pedro I, defendiam o retorno do imperador. As divergências com a capital, Rio de Janeiro, chegaram ao auge em 1832, quando os paraenses conseguiram impedir a posse do governador do Grão-Pará. Porém, em 1833, com a nomeação do governador do Grão-Pará, Bernardo Lobo, as tensões aumentaram, o que foi decisivo para o início da revolta cabanagem em 1835. As atitudes tomadas pelo novo governador, reprimir os levantes populares e aumentar as taxas e os impostos cobrados aos proprietários rurais, desagradaram a todos. A própria elite rural se juntou aos cabanos na resistência contra a regência no Brasil. Então, a gente percebe que duas classes sociais que poderia ser quase impossível se unir, mas se uniram, a elite e a pobreza, para lutar, resistir contra as ações, as medidas tomadas pela regência no Brasil. O problema é que, sendo um movimento composto por vários setores da sociedade, logo apresentou divergências internas. Um queria uma coisa, um grupo social queria outra, a elite quer uma coisa, a classe pobre quer outra. Então, em 1835, os cabanos, liderados pelo seringueiro Eduardo Angelim, que aqui ao lado tem um link falando sobre ele, tomaram o governo do Grão-Pará e colocaram no poder o fazendeiro Félix Antônio Mauch. Tiraram Eduardo Angelim e colocaram Felipe Antônio Mauch. A elite agrária começou a não concordar com a violência dos cabanos e logo passou a apoiar as tropas regenciais, o que enfraqueceu bastante o movimento. Com medo de ter sua economia enfraquecida, os fazendeiros pressionaram cada vez mais para romper com a cabanagem. O governador Mauch começou a perseguir os cabanos e acabou sendo executado. Veja que o clima ficou bem pesado, bem forte. É colocado Félix Antônio Mauch no lugar de Eduardo Angelim, né? E agora o Mauch vai ser assassinado. Várias ações das tropas regenciais foram lideradas pelo almirante John Taylor. John Taylor, aparece o link dele aí, diz assim: atuou como almirante da Marinha Brasileira e foi responsável pelo combate de diversos levantes populares ocorridos nas províncias durante o período imperial, dentre eles a Confederação do Equador e a cabanagem. Em consequência disso, Angelim proclamou a República dos Cabanos, separando do Brasil a província do Grão-Pará. Essa revolta acabou em 1839, após o governo revolucionário não conseguir atender os direitos básicos, como moradia decente e trabalho remunerado. Por ser uma província muito grande e por não conseguir estabelecer relações políticas com as províncias brasileiras e outras nações, o movimento chegou ao final. Não é? Então, a gente percebe que o tamanho territorial da província do Grão-Pará, que unia hoje os estados do Amazonas e do Pará, foi um empecilho, não é? Dificultou o prosseguimento desse movimento, que esse movimento pudesse evoluir, não conseguiu por conta dessas questões territoriais. Vamos passar agora para um outro movimento. E o movimento não prosperou, mas marcou presença, desejando
a volta de Dom Pedro I, para o Brasil, para reassumir o trono. No entanto, a gente sabe muito bem que Dom Pedro I estava em luta com seu irmão para tomar posse do trono português, mas não conseguiu, né? Tirou o seu irmão do páreo, tirou o seu irmão de qualquer possibilidade de assumir o cargo. No entanto, ele, 1836, se eu não estou equivocado, ele 34, entre 34 e 36, ele vai ser vítima de uma tuberculose, vai ficar muito doente, Dom Pedro I, e vinha falecer. Voltando para o conteúdo aqui, que é a revolta dos malês. Agora, esse movimento, que como eu coloquei na introdução, é um movimento que busca a autonomia dos negros islamizados e passa por essas questões de economia e escravidão e a pontuar um espaço para a questão religiosa. Então, vamos perceber também que existem algumas reivindicações que continuam lá na Bahia por conta da chamada conjuração baiana ou conjuração dos alfaiates. Não é? Alfaiates faz referência a quem trabalha com costura, com roupas, enfim. Hoje é uma profissão muito escassa. A revolta dos malês. Assim como na revolta dos cabanos, a revolta dos malês, em 1835, teve características populares, mais precisamente étnicas. Esse item aí, étnicas, tem a ver com o quê, professor? Muito bem, meu querido, minha querida, muito bem. Tem a ver com a raça, a questão racial. A questão racial. Visto que a maioria dos participantes e os principais líderes eram escravos ou ex-escravos. Estes trabalhavam apenas para receber em troca o suficiente para sua manutenção e sobrevivência. A província da Bahia era formada em sua maioria por negros convertidos à religião muçulmana, devido ao grande comércio que os árabes estavam desenvolvendo não só com a Bahia, mas com outras províncias do Nordeste, inclusive Pernambuco. Os malês, que quer dizer escravos, não aceitando mais a exploração e a miséria que viviam, se organizaram para combater o governo regencial. Então, mais uma província que se levanta contra o governo regencial. Perfeito? Sendo o único levante da história brasileira que foi liderado por negros e que defendeu o fim da escravidão, reivindicação ainda do período da conjuração dos alfaiates, ou chamada também de conjuração baiana, em 1798. Então, há uma diferença aí de mais de 30 anos entre um movimento e outro, entre a conjuração baiana, também chamada conjuração dos alfaiates, e a revolta dos malês. Os objetivos centrais desse movimento, da revolta dos malês, são os seguintes, presta atenção aí no serviço. Eram libertar os negros que ainda estavam escravizados e gerar condições de trabalho e de vida para os libertos. Muito própria, muito bom esse interesse, muito bom essa iniciativa, muito boa essa iniciativa, porque não é somente libertar os escravos, também é, claro, mas além de libertar os escravos, colocá-los, inseri-los na sociedade, não deixá-los à margem. Que esse período de transição possa abrir uma série de vantagens, de vagas de emprego, de vagas na sociedade, abrir espaço para que eles possam se inserir na sociedade verdadeiramente, não ficar marginalizados. Marginalizado do ponto de vista sociológico, viu? Esse marginalizado aí significa margem. Não entra na sociedade, fica próximo ali, ao lado da sociedade, mas não consegue inserir. Então, esses negros que são libertos, eles precisam ganhar, logicamente, a sua liberdade, ganhar a sua alforria e, automaticamente, o governo criar, e no caso, o interesse da revolta dos malês é fazer isso, com que eles pudessem ficar inseridos na sociedade, assumir a patente de cidadão, como cidadão. Além disso, os integrantes tinham a ideia de
prosseguindo aí, página 237. Além disso, os integrantes tinham a ideia de matar todos os brancos e mestiços que encontrassem pela frente. Seu movimento pretendia usar o elemento surpresa, mas acabou denunciado. Mesmo assim, em 25 de janeiro, 1.500 pessoas lutaram, sendo derrotadas pelas tropas agenciais. Seus líderes foram condenados à morte e os escravos castigados e torturados. Então, a gente observa aí que as tropas agenciais vão pôr fim a este movimento. Passamos agora, ainda na página 237, para o próximo movimento regencial. Que é a revolta ou Revolução Farroupilha. Essa Revolução Farroupilha, ela tem um teor, uma origem, uma causa muito forte dentro do aspecto econômico. Por quê, professor? Porque os estancieiros, quem são os estancieiros? São os fazendeiros, esse nome que dá lá no Rio Grande do Sul. Então, esses estancieiros estavam insatisfeitos com o valor pago, o valor do mercado do charque, muito baixo. Como o preço estava muito baixo, o charque do Uruguai e da Argentina começava a entrar aqui no Brasil, fazendo com que existisse uma grande concorrência com a charque do Rio Grande do Sul, dos estancieiros do Sul. Daí tem um mal-estar, os farrapos querem que aconteça uma valorização, uma taxa de importação desse produto, dessa charque, que possa deixar o produto nacional, o produto do Rio Grande, mais barato do que o do Uruguai e da Argentina. E vamos conhecer aí uma situação, muito difícil, muito complicada. São 10 anos de movimento revolucionário. A Globo, eu acho que foi há uns 9, 10 anos atrás, produziu uma minissérie chamada A Casa das Sete Mulheres. E nessa Casa das Sete Mulheres é inserida, tem como pano de fundo a Revolução Farroupilha de 1835 a 1845. Beleza? Vamos lá. A Revolução Farroupilha foi uma das mais conhecidas do Brasil e ficou registrada na história do país como uma revolta que durou mais tempo, entre 1835 e 45. Vários conflitos aconteceram entre as tropas regenciais e os farroupilhas, que tiveram a liderança decisiva do italiano Giuseppe Garibaldi, que havia sido expulso da Itália por se envolver em levantes que visavam a unificação do Estado italiano, e sua esposa, Anita Garibaldi, que eles se conheceram aqui, viu? Aqui no Brasil, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse conflito começou com uma disputa econômica que envolvia diretamente a elite agrária e pecuária da província do Rio Grande do Sul. Os pecuaristas reagiram à medida econômica do governo regencial de baixar os impostos para a circulação de mercadoria da Argentina. Como os argentinos comercializavam os mesmos produtos pecuários do gaúcho, seus produtos estavam mais baratos devido à redução de impostos. E os pecuaristas do Sul passaram por grave crise financeira. O governo regencial acusava os pecuaristas do Sul de cobrarem preços abusivos, mas o motivo central era a negação de pagar altos impostos cobrados pelo governo. Aqui, nesse movimento, surge a figura de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves está preso, me acredito que no Rio de Janeiro, consegue fugir, volta para o Rio Grande e lidera o movimento da Revolução Farroupilha. Visando reagir contra o governo regencial, os pecuaristas do Sul organizaram um exército formado pelos chamados farrapos, trabalhadores rurais e urbanos.
inicialmente lutavam pela autonomia da província, mas não pela separação e fundação de uma nação, visto que não tinham estruturas suficientes consolidadas para tanto. Aos poucos, as ideias republicanas se fortaleceram em função das agitações que aconteciam na Europa, desde a independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Sendo assim, em 1835, liderados pelo militar Bento Gonçalves, os farrapos derrubaram o governo da província do Rio Grande do Sul, proclamando a República Rio-Grandense. Esse movimento se estendeu até Santa Catarina, como eu falei inicialmente, onde foi proclamada a República Juliana. Em 1839, consolidando a força dos liberais republicanos, tendo o povo na figura dos farrapos como sua verdadeira força. A Revolução Farroupilha, apesar dos violentos conflitos entre os republicanos e as tropas regenciais, teve seu desfecho na esfera política e econômica. Os principais líderes eram republicanos radicais, mas boa parte dos estancieiros só estavam, que eu falei, né? Estancieiros significa fazendeiros. Só estava nesse movimento por não aceitar a imposição de pesadas taxas, enquanto os produtos argentinos tinham redução de impostos. O governo imperial, então, já durante o segundo reinado, elevou para 25% as taxas sobre produtos da região do Prata. No campo militar, Duque de Caxias derrotou as últimas tropas de resistência dos farrapos, pondo fim à Revolução Farroupilha. Vamos para a página 244, que diz assim, aliás, 244, Primeira questão, 244. Entre 1835 e 40, ocorreu no Pará uma revolta chamada Cabanagem. Com relação a essa rebelião, é correto afirmar que, letra A, os cabanos representavam um grupo mais radical do período da regência, lutando por uma república sem escravos e sem grandes proprietários rurais. Letra B, o governo central ignorou o movimento em função das tímidas propostas da reforma social divulgadas pelos cabanos, evitando a repressão. C, os líderes cabanos eram grandes proprietários de terras, enriquecidos com o ciclo da borracha, insatisfeitos com a política da centralização de governo agencial. Letra D, a repressão ao movimento ocorreu em resposta aos atos de violência perpetrados pelos cabanos, iniciados pelos cabanos. Na maioria, escravos rebelados e indígenas. Letra E, os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar de as tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e indígenas. Qual a letra a ser marcada? Muito bem. Letra E, não é? Letra E. Segundo, o período agencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que criou o Conselho de Estado, letra A. B, implantou a Guarda Nacional. C, transformou a regência trina em regência una. D, extinguiu as assembleias legislativas provinciais. E E, eliminou a vitaliciedade do Senado. Qual é a letra, pessoal? Segundo quesito, 244, letra C. Eu vou deixar para que vocês possam fazer a página 245. Todas essas questões aqui. Façam 245 e 246. 245, 246. Beleza, então? Pronto. Para complementar, nós temos na página 240 o chamado golpe da maioridade. Por quê? Porque o menino assumiu o poder com 14 anos
7 meses e 21 dias. Que menino é esse? Dom Pedro II. Beleza? E na próxima aula, nós iremos iniciar esse estudo explicando como se deu o golpe da maioridade no finalzinho do governo de Araújo Lima. De que forma aconteceu isso, as tensões sociais que vocês vivenciaram aqui com essas revoltas regenciais prejudicaram muito o governo brasileiro e o grupo político que estava à frente do país acreditava que, antecipando a maioridade do menino, a coisa ia ganhar uma calmaria, ia apaziguar os ânimos, e, de fato, isso veio a acontecer. Beleza, então? Então, façam aí as atividades que estão colocadas agora, que foram colocadas agora na página 245, 246. Então, você me mostra pelo aplicativo que você fez a atividade. Beleza? Tchau para vocês. Forte abraço. Até mais. Tchau.